Olá a todos, estou aqui eu de volta para falar novamente sobre pesquisa usando PubMed em resposta à questão do dia a dia da prática médica. Observe, essa não é uma pesquisa que você vai fazer, uma revisão sistemática para a publicação do artigo na literatura, numa revista. Esse é um trabalho que vai demorar muitas vezes meses para ser concretizado. Aqui é uma pergunta do nosso dia a dia da prática médica. É para aquele paciente que você vai atender no consultório hoje à tarde ou amanhã. É um paciente que está na enfermaria e que você vai discutir com o seu preceptor ou o preceptor vai discutir com os estudantes. É uma apresentação no Journal Club, numa aula que vai ser feita. Muito bem. Então é uma questão de diagnóstico, portanto, tem características mais específicas quando você compara com uma questão de tratamento, como foi mostrado no vídeo anterior que está lá no meu canal. Vamos em frente. Relembrando, aqui estão os passos da pesquisa da literatura. Primeiro você parte da sua questão clínica, depois a escolha dos termos para essa pesquisa, a pesquisa feita de uma forma sequencial, depois a documentação, porque você pode precisar atualizar essa pesquisa e, por último, a seleção do artigo ou artigos para a sua leitura e análise. Então vamos ao passo 1, descrição da questão clínica no formato PPR. Então, vamos partir desse problema clínico, um derrame pleural em um paciente de 68 anos de idade, portador de insuficiência cardíaca, referindo início recente de febre, tosse e dispneia. Ao exame físico, mostra que é compatível com derrame pleural à direita, aí está o raio-x desse paciente. Insuficiência cardíaca dá derrame pleural, um derrame pleural do tipo transudato, mas esse paciente tem febre, você não pode afastar desse paciente, por exemplo, que ele possa ter um processo parapneumônico secundário a uma pneumonia. E a preocupação com exudato é maior do que transudato. As causas de transudato, você trata a causa de transudato, o derrame pode desaparecer, mas você tem que investigar o exudato, porque se a infecção precisa tratar, se é câncer, precisa ser investigado. Infecção pode ser tuberculose, precisa ser tratada de forma específica. Então, a preocupação é com exudato. Bom, aqui está a questão clínica do formato PPR. Nós temos o P de problema, que pergunta em paciente com derrame pleural. Vem o P do preditor, que dá continuidade a essa pergunta. Será que a razão entre a proteína no líquido pleural e a proteína no soro? E vem o R de resultado. Ajuda, né? Ou seja, a razão entre a proteína no líquido do soro ajuda no diagnóstico do diferencial entre exudato e transudato. Bom, aqui está mostrada aqui uma figura, mostrada a posição que ficaria um paciente para fazer uma toracocentese. Lembre que a toracocentese é um exame que tem alguns riscos, de forma que o paciente deve ser informado da razão, da importância de se fazer essa toracocentese e deve dar o consentimento. E aqui está mostrado que se você vai precisar de líquido pleural, né, a agulha passando e passando pela essa parte superior da costela para evitar pegar vasos, né, intercostais, e você vai precisar, portanto, de líquido pleural e vai precisar de sangue para dosagem da proteína no soro. Quando for elaborar a pesquisa da literatura, você parte da situação que você já conhece esse artigo do Light, que esse é um artigo bastante lido, bastante conhecido, né? E esse artigo divide a proteína relação pleura-soro em dois níveis. Mas o seu interesse agora é ver se tem um artigo que pode dividir, e seja um artigo bom, adequado, dividir a relação proteína pleura-soro em vários níveis, que pode lhe dar uma capacidade de discernir e separar exudato e transudato, talvez de uma forma melhor do que esse trabalho original do Light. Então vamos partir agora para o passo 2, que seria a escolha dos termos da pesquisa baseada nessa questão clínica que foi colocada, né? Então vamos lá, quer dizer, partindo já da sua própria experiência de leitura prévia de trabalhos, livros, você
Ao elaborar essa questão, você escolhe termos, né? Como para o problema que fala de derrame pleural, você escolheu aqui pleural effusion, ou ao próprio plural, pleural effusions, pleural fluid, pleural fluids, né? Colocando também os plurais. E o preditor aqui, proteína, né? Tá vendo aqui a questão. E o resultado seria a diferenciação de exudato e transudato. Então aqui os termos escolhidos. Veja que os termos têm singular, tem plural e tem também adjetivos. O passo 3 agora será a nossa pesquisa feita no PubMed de uma forma sequencial, baseada nesses termos que foram escolhidos previamente. Obviamente, se você ainda é um estudante, ainda não tem muita experiência, ainda com uma questão dessa, e ainda não conhece bem termos, a própria pesquisa vai ajudar você a identificar termos que você pode retornar e colocar na lista de termos para você fazer uma pesquisa de uma forma mais eficiente. Então, estamos nós aqui no PubMed. Então, vamos lá fazer essa pesquisa através da internet e escolha aqui Advanced e vai em frente. Aqui nós estamos aqui em Search Builder, ok? Tá vendo onde você vai entrar aqui com termos, escolher primeiro o campo. A gente vai escolher o campo aqui, título ou abstract. E aqui onde tem Enter a Search Term, você vai colocar os termos que você escolheu previamente. Bom, então aqui você, para ser uma pesquisa rápida, e você em cima das coisas realmente que tem mais capacidade de responder a sua questão, você escolheu termos que estejam em títulos ou abstract de artigos. Vamos iniciar a pesquisa usando os termos do problema. Então aqui P de problema, aqui está a lista que você escolheu, não é? E observe o seguinte, estou fazendo aqui de uma forma que vá simplificar. Então, tem vários termos aqui que você está vendo, vou voltar aqui. Tem pleural effusion, tem um plural, pleural fluid, tem um plural, né? Fluids, effusions. Então, usei aqui o que? Veja só, coloquei um asterisco aqui. Porque colocando o asterisco, tudo que começar com pleural effusion, ok? Vai ser considerado, tá certo? Mesma forma, depois, se eu fizer pleural fluid e botar o asterisco depois do D, vai pegar também um plural também. Então, isso aqui simplificou, não é verdade? Muito bem, tendo feito isso, você vai chegar aqui, onde tem add, né? Que você vai transferir daqui de pleural effusion, esse pleural effusion, onde tem add terms to the query box, você vai transferir aqui para query box, ok? E depois disso, você vai clicar aqui, escolher aqui add to history, que aí pode estar escrito search, mas não clique em search. Você vai aqui nesse botãozinho aqui e escolhe add to history, ok? Bom, agora vamos aqui, pleural fluid, né? Fizemos a mesma coisa, né? Coloquei aqui o asterisco, então vai pegar fluids, ok? Você pode botar termo a termo, você pode botar pleural fluid, faz uma pesquisa, depois você faz pleural fluids, faz outra pesquisa, e depois você escolher com or, pode ser um ou pode ser outro, né? Mas estamos simplificando aqui. Ok, e como pode ser pleural effusion ou pleural fluid, você vai escolher aqui onde tem or. Então você vai botar add with or, ok? Então ele vai juntar aqui com or, ok? E aí trouxe para o query box, né? Tá aqui pleural effusions no título abstract ou pleural fluids, sempre com asterisco, porque você está simplificando. Também você quer em título o abstract. Depois disso, o que é que você vai fazer aqui? Vai mostrar depois, você vai colocar aqui Add to History, né? Então aqui vai cair para outro retângulozinho chamado History. Veremos isso no próximo slide.
Bom, então está aqui a primeira parte da sua pesquisa, não é? Que é voltada para o problema. Não é? Então está aqui, pesquisa número 1, Pleural Effusion ou Pleural Fluid. Você está vendo aqui o número de artigos, mais de 28 mil. Vamos agora para o editor, que é fácil porque você escolheu apenas Protein. Então, o que é que você vai fazer? Vai clicar em Add para jogar aqui para Query Box. Depois, Add to History. Então, aqui em History and Search Details, já temos aqui duas etapas da pesquisa. A número 1, voltada para o problema, e a 2, voltada para o preditor. Vamos agora para o resultado, que já adiantamos aqui, já está aqui, já colocamos aqui no Query Box, ok? Você está vendo aqueles termos, que tem singular e plural, tem adjetivos também. Então aqui simplificamos, né? Você vê, se eu pegar aqui exudat e colocar asterisco, tá aqui, e depois transudat e colocar asterisco, eu vou pegar todos esses termos que foram escolhidos para o resultado. Pronto, temos, portanto, agora os 3 passos aqui dessa pesquisa aqui, que seria o problema, o preditor e o resultado, todos eles incluídos em History and Search Details. Aqui estão os números de artigos para cada uma dessas pesquisas, do problema, do preditor e do resultado. Vejo que até aqui nós usamos o quê? Nós usamos OR, né? Para dizer que a gente queria todos eles, um ou outro, por exemplo, exudatos ou transudato, e com aquelas singular, plural, adjetivo, por aí. E também, quando a gente falou aqui, colocou OR, porque queria Pleural Effusion ou Pleural Fluid, ok? Só que agora a gente quer juntar essas 3 pesquisas aqui, a número 1, a número 2 e a número 3. Número 1 de problema, número 2 de preditor, número 3 de resultado. Então a gente vai fazer isso aqui. Tá aqui. Vai fazer o jogo da velha, 1, né? AND, não vai ser O, A2 e AND A3. Preste atenção que esse jogo da velha e o número tem que estar juntinho do outro, né? Da mesma forma que o jogo da velha é A2 e o jogo da velha é A3. Ou como vocês queiram, hashtag. Muito bem. Então, vai ser feita essa junção, né, das 3 itens: problema, preditor e resultado. Então, nós temos aqui a pesquisa 4, que junta problema, preditor e resultado, e está aqui dizendo que ao fazermos isso, nós temos 388 artigos. Muito bem. Para uma pesquisa rápida, é um número grande de artigos, né? Se fosse uma revisão sistemática, você podia pegar aqui e começar a olhar, né, títulos e abstract. Mas o que a gente quer é uma pesquisa para hoje, para agora. A questão é sobre teste diagnóstico. Nós queremos saber se a relação proteína-soro ajuda a separar, em pacientes com derrame pleural, ajuda a separar exudato de transudato. Para o que é que um artigo sobre teste diagnóstico vai nos informar? Ele precisa ter termos, né, de medidas, como sensibilidade, especificidade. Idealmente, você já tem um likelihood ratio, e idealmente likelihood ratio em vários níveis do teste, não apenas em 2 níveis de teste. Obviamente, se você tiver 2 níveis, se tiver sensibilidade e especificidade, você pode calcular esse likelihood ratio, né? Mas desde o início nós dissemos que a gente estava interessado num trabalho em vários níveis do teste e que desse para a gente likelihood ratios. Dito assim, nós podemos usar como restritores esses termos de teste diagnóstico, né? Para que venha para a gente artigos que tenham esses termos, pelo menos alguns desses termos estejam presentes no artigo. Então nós vamos usar aqui, né, esses
esses restritores, né? Botamos aqui, pode ser, usamos novamente, tá vendo aqui, os asteriscos, né? Para sensibilidade e para especificidade. Então vamos em frente. Está aqui no History os termos, né? Um número grande, mas isso aqui, na hora que nós juntarmos a pesquisa 4 com a 5, vamos ter um número de artigos menor do que esse aqui de 388, ok? Tá aqui como é que vamos juntar, e a pesquisa 4 com a 5, então 4 e 5. E vamos em frente. Juntou a 4 e a 5, gerou a pesquisa 6. Então, passamos de 388 artigos para 108 artigos. E já dá, eu acho que para olhar, clicar aqui no 108, né? E começar a olhar títulos e abstractos. Mas vamos imaginar, você está interessado com algum artigo, vamos ver se tiver algum artigo que tiver lá muitos níveis e tiver já o termo likelihood ratio, vamos olhar, se esse artigo for bom, vamos ler esse artigo. Se não for, porque volta aqui para o 108, né? E vamos olhar esses artigos aqui que estão no 108. Mas vamos em frente, vamos fazer uma pesquisa mais restrita, né? E ver se aparece um bom trabalho nessa pesquisa mais restrita. Então, pegamos aqui, né? E colocamos na pesquisa 7 likelihood ratio, né, com o asterisco. Então, pega o singular e pega o plural de ratio, né? E juntamos a pesquisa 6, que foi a que deu 108 artigos, com dizer, eu quero trabalho que tenha o termo likelihood ratio no título, no abstract. Reduziu para 14, né? Reduziu para 14, o que 14 é um número pequenininho. Então a gente vai olhar com calma os títulos, olhar os abstractos e ver se tem um ou dois artigos, né, que a gente seja mais interessante para a nossa leitura. Antes disso, gostou dessa parte até aí? Você tem esses 14 artigos. Documente aí o que você fez até agora. Coisa rápida isso aqui. Você faz o quê? Vamos lá. Você está vendo aqui essas pontas de setinhas, todas assim dirigidas assim que se fosse para a direita, né? Pegue ela aqui, essa aqui da pesquisa final, né? E dá uma clicada aqui, ela vai virar para baixo, certo? E vai lhe mostrar toda a sintaxe que foi gerada até agora. Copie essa sintaxe e vamos ver o que acontece. Copie essa sintaxe, né? Por exemplo, vá para um outro browser e abra o PubMed. Então, se você chegar no Query Box e colocar essa sintaxe, né? O que vai acontecer? Como se você tivesse ido de passo a passo daquela pesquisa. O PubMed fez isso para você. Pegou todas aquelas pesquisas e colocou tudo em uma só, né? Que foi aquela final. Então você trouxe ela para um outro browser e botou aqui Editor History. Vamos ver o que aconteceu. Ela é a pesquisa número 1 agora lá no outro browser que você colocou no PubMed e aparece quem? As mesmas 14, né? Com tudo isso aqui, né? Lembra-se, você pode guardar essa pesquisa no processador de texto, nós vamos até mostrar aqui. Você pode pegar essa pesquisa e pedir o próprio PubMed. Se aparecer novos artigos com essa sintaxe aqui, envia para mim. Vamos ver como é que a gente faz isso. Você pode aqui criar alertas, né? Você pode criar alertas. Vendo aqui? Criar alertas. Então, que é isso aqui, né? Quando você clicou aqui em criar alertas, ok? Abre esse retângulo aqui, vai abrir, certo? Não aqui em cima, como está aqui em cima do outro, mas ele vai abrir separadamente. E você está vendo aqui que você pode dar um nome aqui para essa pesquisa, tipo eu coloquei diagnóstico de derrame pleural, né? Tá aqui os termos, né? Quem são esses termos que estão aqui? E pergunta a você gostaria de que alguma coisa nova, um update dessa pesquisa gerasse novos resultados e fosse mandado para você por e-mail, certo? Você disser sim, né? Você faz só um login no PubMed, né? Você faz um login para você e você vai perguntar a ele se você quer mandar, se você quer mandar cada mês, semanalmente, né? Você que vai dizer isso aí para o PubMed. Bem prático, não é? Pode pegar
aquela tabela que está lá no PubMed, copiar ela e dar o paste para cá a, por exemplo, no processador de texto, né? Faça, né? Coloque em ordem aqui, crescente, da pesquisa 1 até a 8, por exemplo, dá os termos, né? Os termos, pode limpar, tirar aquele termo, chamar aquela palavra chamada search, você pode tirar ela e tal. E aqui os resultados, quantos foram feitos, em que dia? No dia tanto do tanto 7 de março de 2021 tal, né? Foi essa que você, a pesquisa, né? Que gerou 14 artigos aqui no final, que foi que você fez aquela restrição. Mas está aí documentado. Quer dizer, se você quiser modificar esses termos, fazer uma nova pesquisa, isso facilita bastante. E agora você vai selecionar o artigo para leitura e análise, não é? Então, está aqui, você quer ler os 14, quer olhar os 14, não os 108. Tudo bem, podia olhar os 108, mas vamos olhar esses 14, né? Se não encontrar nada aqui, dá um passo atrás e dá uma olhada nesse 108. Então, clicou aí no número 14 aqui, né? Ok, então ele abre aqui, né, os 14. Estão aqui apenas listados os títulos, que já ajuda você a olhar os títulos. Já lhe ajuda a saber, às vezes, pelo título você vê que não tem nada a ver com o que você quer. Mas você pode querer dar uma olhada o quê? Nos abstracts. Melhor, né? Eu, por exemplo, escolhi esse artigo, porque estava dentro do meu interesse, né? Que seria um que mostrasse a relação proteína do líquido pleural e no soro, em vários níveis, né? Eu trouxe aqui a tabela que está nesse próprio artigo, né? Mas aqui está o abstract, que serviu para a minha leitura inicial, que dizia que likelihood ratios, né? Que é o nome inglês que vocês usam, todos nós, também como razão de verossimilhança, mas eu sempre digo, use o termo em inglês, porque é o que você vai ver nos artigos, né? Nos livros em inglês. Então, no dia a dia a gente fala de likelihood ratio, a gente usa LR para falar de likelihood ratio. Então, aqui vários níveis. Está vendo você? Foi uma meta-análise a nível de dados do paciente. Então, você for analisar criticamente esse estudo, você vai querer analisar se a meta-análise foi bem feita desse estudo, se os estudos que geraram essa meta-análise, se esses estudos eles foram adequados para avaliar teste diagnóstico, né? Mas esse ponto aí é um ponto que será de outra conversa, né? Aqui foi só para você saber escolher esse artigo que será avaliado depois criticamente. Se você até olhando aqui os abstracts, você vê que a sua pergunta foi em relação de proteína, pleura, soro, mas você já viu também que ele avaliou também LDH, né? E, portanto, vai lhe dar até mais dados, mais informações do que aquele seu interesse principal que está lá na questão. Bom, nós vamos ficar aqui no momento. O objetivo foi basicamente a pesquisa da literatura, mas a gente não vai parar aí, né? Que você vai ler o artigo, então você tem que aprender a ler um artigo desse assim, de uma análise crítica desse artigo. Muito bem, então vamos ficar por aqui. Espero que essa apresentação seja útil para todos, né? Até mais.